graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 2, Anjos, Homens e Pecado, capítulo 9, A Origem do Pecado. Na aula passada, nós vimos o tópico 1, conceitos históricos sobre a origem do pecado. Primeiro, são os mais diversos os conceitos que, ao longo da história, surgiram acerca do pecado no mundo, né? E nós falamos um pouco de cada um. À luz do ensino geral das Escrituras, o homem é apresentado como um transgressor por natureza. Ok? E nós respondemos e levamos a algumas questões. Mas como adquiriu o homem essa natureza pecaminosa? Ou onde teve origem o pecado? Então, se você quiser depois ver essa matéria, é só você voltar no tópico 1, na aula passada, e você terá condição de se aprofundar mais nesses pontos, ok? Hoje nós vamos começar o tópico 2, é o último tópico do capítulo 9, o caráter do primeiro pecado do homem, né? O primeiro pecado do homem consistiu em haver Adão comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, em desacato à ordem que o Senhor te deu, né? Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, nós encontramos lá a seguinte ordem: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, essa foi a ordem. Quando o homem rejeitou a palavra de Deus, ele tornou-se um indivíduo isolado, perdendo o sentido daquela harmonia que existia entre ele e Deus. Não só entre ele e Deus, entre ele mesmo e entre ele e toda a criação. Então você começa a perceber que a queda afetou o homem em 3 áreas, né? E afastou completamente o homem da presença de Deus. Então, daí nós chegamos à seguinte conclusão: Satanás teve sucesso no estabelecimento do seu reino. Ou seja, o reino que foi entregue ao homem. O homem, por desobedecer a Deus, acabou entregando a Satanás. Por isso que ele é o príncipe desse mundo. Ok? Bom, na visão de Calvino, em seu livro As Institutas, ele registra que, abre aspas, o primeiro homem foi criado por Deus em retidão. Em sua queda, porém, arrastou-nos a uma corrupção tão profunda que toda e qualquer luz que lhe foi originalmente concedida ficou totalmente obscurecida. Tão logo Adão alienou-se de Deus, em consequência de seu pecado, foi ele imediatamente despojado de todas as coisas boas que recebera. Perdeu, né? Pelas atitudes. Bom, seu caráter formal. Ignoramos a razão por que esta árvore é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, havia uma ideia assim comum. Ela se chama assim pelo fato de que o homem, comendo dela, iria adquirir um conhecimento prático do bem e do mal, né? Ok? Bom, Berkhoff, ele disse na sua teoria sistemática que esta ideia dificilmente pode ser harmonizar com o registro bíblico, quando ele afirma que o homem, ao comer dela, se tornaria igual a Deus, quanto ao conhecimento do bem e do mal. Amados, observe aqui a análise de tudo isso. Posto que Deus, ele não comete o mal, e, portanto, não tem como ter conhecimento prático do mal, porque Deus só pratica o bem, ok? Então, diante de tudo isso, nós podemos chegar aí a uma conclusão, né? De Berkhoff. Berkhoff é da opinião de que parece muito mais aceitável admitir que essa árvore se chamava assim
pelo fato dela estar destinada a revelar ao homem. Primeiro, ou letra A, se o estado futuro do homem seria bom ou mau. É um ponto. Letra B, se o homem permitiria que Deus determinasse em seu lugar, ou melhor, se o homem permitiria que Deus, né, determinasse em seu lugar o que lhe era bom ou mal, ou se o homem empreenderia determiná-los por si só. Bom, de tudo isso que Berkhoff analisou, nós chegamos à conclusão que o homem escolheu empreender, determinar e traçar o seu destino, separado, assim, da ação e da direção de Deus. Amém? Com seu caráter essencial e material. A essência do pecado de Adão consiste, assim, em que ele colocou, ou melhor, ele se colocou em oposição a Deus, recusando-se a submeter à vontade de Deus, né? E também impedindo que Deus determinasse o curso da jornada dele, da vida que ele teria aqui, né? Então, ele se desligou da dependência de Deus e escolheu o caminho da independência de Deus, o separamento, ou melhor, a separação, né? O homem que não tinha nenhum direito sobre Deus separou-se dele como se nada devesse a Deus, né? A ideia é que a ordem de Deus ainda estava ali na mente do homem no momento do seu pecado, né? Se nós formos ali em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 3, na parte B, no versículo 2, nós vimos a cobra fazendo um questionamento para Eva, né? E a Eva vem e responde a pergunta dele e fala, no versículo 3, não comereis e nem tocareis, ou seja, ela acrescenta alguma coisa a mais ali. Possivelmente ela queria enfatizar que o mandamento de Deus não havia sido razoável, né? Isso era muito pesado. Aquele mandamento era mais pesado do que ela poderia imaginar. Foi assim que, no desejo de ser igual a Deus, o homem pecou e foi reduzido à categoria de servo do pecado. Ok? Servo do pecado. A universalidade do pecado, amados. O testemunho da história. A própria história das religiões pagãs, elas testificam a universalidade do pecado. A pergunta de Jó ecoa até hoje. Lá em Jó, no capítulo 25, versículo 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que é nascido de mulher? Então, é uma pergunta feita tanto por aqueles que conhecem a revelação especial de Deus, como aqueles que a ignoram, né? A humanidade ainda busca responder esta pergunta, esta questão. Quase todas as religiões dão testemunho de um conhecimento universal do pecado e da necessidade de reconciliar com um ser superior. Há ali um sentimento geral de que os deuses estão ofendidos e de que algo deve ser feito para apaziguá-los, né? Para apaziguar os ânimos dos deuses, devido à injúria dos homens. Ok? Então, os altares banhados de sangue e as frequentes convicções de agravo feitos por pessoas que buscam livrar-se do mal apontam em conjunto para o conhecimento do pecado e da gravidade do mesmo. Onde quer que o missionário cristão ele vai para levar a palavra de Deus, ele encontra, ele se apodera dessa certeza cada vez mais, que o pecado é um flagelo universal. Porque em todos os lugares tem pessoas que estão tentando apaziguar o ânimo do ser superior, né? Então o homem tem esse conhecimento.
todos pecaram. É fato, todos pecaram. A pecaminosidade do homem está registrada em muitas passagens na Bíblia, ok? Muitas passagens. E nós vamos falar algumas, e vamos deixar algumas também registradas aí para você fazer uma pesquisa melhor, né? E aquelas que a gente falou aqui, depois você pode anotar e ir lá e verificar. Como, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 6, verso 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Fato também. Salmo 53, versículo 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Ok? Também em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20, diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Romanos, no capítulo 3, versículo 20 e 23. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Gálatas, no capítulo 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem, mostrando a jornada. Tiago, no capítulo 3, versículo 10 e 11. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Né? Então não tem condição, não tem possibilidade. E em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Então, observe, amados. Muitas outras passagens mostram o pecado, né? Como uma herança inevitável e que o homem tem que administrá-lo desde o seu nascimento. É uma jornada e o homem tem que administrá-lo, né? E que está presente na natureza do homem. E como ele continuará até a morte, por dois caminhos, ou cometendo os pecados, ou batalhando para não cometer esses pecados, esses enganos. Amém? Então vamos lá, no Salmo 5, versículo 5, diz: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. João, no capítulo 3, versículo 6, a parte B: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios, no capítulo 2, versículo 3, a parte B: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ok? Bom, o pecado, pois é algo original, o qual todos praticam, e os que fazem culpados, e o que fazem eles culpados diante de Deus, amado. Né? Então, o pecado e a morte, ele está nivelado para o homem. Não existe distinção de classes sociais. Né? Todos pecaram, todos vão morrer, independente de qual posição que ele tem. Ok? Isso nós devemos entender e observar. Né? Porque a palavra de Deus é bem nítida. Ela fala assim: vigiai e orai. Nós temos que vigiar, amados. Temos que estar atentos.
e nós citamos vários exemplos da palavra de Deus, que fala da nossa condição, a nossa velha condição, mas que nós temos a oportunidade de nascer de novo. Todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo e creem na sua obra são feitos filhos de Deus, como diz lá em João, no capítulo 1, versículo 12. Dando continuidade aqui. A maldade do coração humano está vinculado com a ideia de que não tem poder algum para sair desta situação, né? Pois o homem perdeu os papéis. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era rei. E ele perdeu tudo isso. E, consequentemente, Jesus Cristo, quando ele veio, ele resgatou cada um desses papéis. Ele resgatou o papel de sacerdote, o papel de profeta e o papel de rei. Ok? Então, o pressuposto da autonomia significa que a sua interpretação do mundo está errada. Seu relacionamento com Deus foi rompido e a terra ficou maldita por causa dele. E começou a resistir ao domínio do homem. Ok? Ou seja, a depravação total significa justamente isso. A contaminação de todas as esferas da humanidade pelo pecado. E nós falamos sobre isso. Tá? Nós falamos sobre isso. No começo, nós havíamos dito que o homem havia pecado contra Deus, contra ele mesmo e contra a criação. Ele perdeu o elo de ligação, o vínculo, o relacionamento com todas elas. Amém? Então, quando nós encerramos aqui o tópico 2, falando, olha, pois o homem perdeu os papéis de profeta, sacerdote e rei. Né? O pressuposto disso aí foi o que nós já havíamos dito. Então, com a obra de Cristo Jesus, cada uma das 3 esferas de relacionamento do homem anseia, porque nós já ouvimos dizer que a natureza anseia pela volta do Senhor e pela volta do relacionamento, para que haja novamente harmonia e paz. Amém? Que nós possamos estar meditando sobre isso, né? A contaminação foi em todas as esferas, mas nós também temos que entender que a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário também atingiu todas as esferas. A obra de restauração foi completa. Jesus sofreu no seu corpo, sofreu na sua alma e sofreu no seu espírito por causa do homem, para resgatar o homem. Né? E nós já havíamos discutido que somente um homem poderia ser remidor de outro homem. Então, antigamente, havia o sacrifício uma vez por ano pelos pecados, mas aquele sangue não apagava os pecados do homem, eles apenas encobriam o pecado do homem. Apenas Cristo Jesus, com o sangue de Cristo Jesus, é que se pôde apagar completamente o pecado. Amém? No capítulo 10, a natureza do pecado, no tópico 1, a ideia bíblica de pecado. Nós vamos discutir alguns assuntos. Por exemplo, o pecado é a causa do mal, enquanto que o mal é o efeito do pecado. Nós vamos debater muito sobre isso. As características principal do pecado é em todos os seus aspectos e que está orientado contra Deus. Né? A culpa é um estado em que nós nos sentimos merecer o castigo. Né? Por quê? Porque nós violamos uma lei moral. A corrupção e a contaminação inerente a cada pecador é uma realidade na vida de todo o indivíduo. E, por fim, a condição pecaminosa em que nasce o homem é defendida teologicamente como pecado original. Todos esses assuntos nós estaremos discutindo no último tópico, no último capítulo do livro 2. Tá? Então, amados, mais uma vez, nós gostaríamos que você fizesse as suas críticas, fizesse as suas perguntas, né, para ajudar no crescimento do canal. Não esquecendo de você dar o seu like, o seu dislike, né, de você tirar as suas dúvidas para que nós possamos crescer e amadurecer com esses debates. Ok?
Então, nós agradecemos aí e contamos com o seu apoio. Divulgue o canal, né? Use ele para levar a palavra às pessoas que ainda não conhecem, pode ser os seus amigos, familiares. Vamos fazer essa obra crescer. E nós também, junto com essa obra, vamos amadurecer e nos aproximarmos mais de Deus em relacionamento com Ele. Nós agradecemos a todos e até a próxima terça-feira. Em nome de Jesus.